Começou a gravar, então eu vou dar boa noite novamente para quem está presente, para quem vai assistir a gravação. Sejam todos bem-vindos. Eu estava falando anteriormente que eu dei a pausa porque teve festa de final de ano, teve um monte de questões aí de férias, e aí agora em fevereiro que eu já vim animada para falar, compartilhar um monte de coisa com vocês, apareceu aí esses OVNIs, choveu OVNIs pelo mundo, não só nos Estados Unidos. E antes de eu entrar aqui no assunto em si, eu quero saber, eu quero ouvir um pouco de vocês, eu quero saber como que vocês estão recebendo essas informações, eu quero saber como que vocês estão analisando esse monte de OVNI pelo mundo, cada hora em um, né? Teve nos Estados Unidos, no Canadá, na China, no Uruguai, né? Até no Brasil apareceu, né? Em Macapá. Então, não sei se vocês acompanham, eu como acompanho qualquer coisa de OVNI que aparece, eu tô sabendo, né? Até por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês. Eu queria ouvir um pouco vocês, o que que vocês acham, o que que vocês estão sentindo essas aparições, esses avistamentos tão sincronizados, tão pertinho um do outro, com esse monte de coisa acontecendo pelo mundo. O que vocês acham? Quem quer falar um pouquinho? Vamos para o segundo plano do mapa, né? Mas meu coração... Acho que ela não entrou com o áudio aberto. E aí, meus amores, alguém quer falar? Alguém quer colocar aí sua opinião? Todo mundo tímido, ninguém quer expor? E aí, Elisa? Quero falar que eu tô com medo. Tô com medo desse monte de OVNI aí, viu? Tá com medo, Tainá? Eu tô com medo de não ser ET. Eu queria que fosse ET, mas o meu medo é de não ser ET, de ser espionagem para a Terceira Guerra. Um bom Esse é o meu levantamento. sentir. Alguém mais tem alguma opinião, alguma teoria? A Martinha aqui Gente, falando. eu estava aqui jantando, tirei o vídeo. Mas eu tô com a Tainá, eu também preferia que fossem extraterrestres, mas eu estou achando que realmente... Sabe assim, se fosse extraterrestre, não estava assim geral falando, olha, eu vi OVNIs, entendeu? Isso que é o pior. Para mim, assim, o que me passa. Eu acho que é algo assim, bem assim, de um momento meio assim louco que a gente está vivendo, que é mais para espionagem ou alguma coisa pior que isso, sabe Deus o quê? Entendeu? Eu acho que está mais para isso, porque senão não estaria todo mundo assim abertamente falando. Tanta coisa que já aconteceu que foi escondida, né? Porque agora todo mundo resolveu botar, não sei, né? Me parece isso. O que vocês acham? Eu estou plantando a semente da dúvida por conta disso, porque por trás disso tudo existem inúmeras teorias, né? Porque juntou vários fatos simultâneos com as aparições, né? A gente teve aí, infelizmente, terremoto aí na Síria e Turquia, e aí logo em seguida teve o avistamento, e aí com isso aconteceram outros fatos simultâneos. Então, assim, tem teorias, claro, teorias de diversos segmentos, né, algumas consideradas teorias da conspiração, mas eu quero não só expor a minha opinião, que eu vou expor só no final para vocês, tá? Mas eu quero que vocês raciocinem e analisem de uma forma aberta, porque a gente tem de tudo um pouco, entendeu? Eu acho que o que a Tainá e a Elisa colocaram não está de todo errado, mas eu acho que tem coisa de vida fora da Terra aí em conjunto. Então, tem um misto de coisas acontecendo que as pessoas, né, os governos principalmente, eles não estão sabendo como passar isso para nós, né? Eles estão soltando de um lado, mas escondendo, eles soltam 10% e esconde 90%, entende? Então, eu preparei aqui uma apresentação, deixa eu colocar aqui para vocês.
Abriu aí para vocês? Abriu. Abriu? Tá. Deixa eu colocar eu pequenininha aqui. Aí. Bom, usei a imagem do outro PowerPoint porque eu amei essa imagem. Essa imagem é a imagem que eu quero ter quando eu avistar um OVNI, tá, gente? OVNIs, OVNIs não, desculpa, extraterrestres, porque extraterrestres amigos, né? Amigos amigáveis. Deixa eu passar para outro slide. Aqui. Então, a gente tem aqui. Aí eu estou bem no. Vou passar para cá. A gente tem aqui um cronograma do que aconteceu nesses últimos dias, né? Então, a primeira aparição foi daquele balão da China, vocês se lembram? No dia 4 de fevereiro, né? Eles abateram um balão que era balão mesmo. Detectaram que era da China. Até aí tudo bem, viram que era balão, caiu, né? Analisaram. Só que no dia 10 de fevereiro apareceu um objeto voador não identificado no Alasca, né? E eles acharam estranho a questão da velocidade, do sistema de propulsão, sistema de controle desse, entre aspas, né, balão ou OVNI. Logo depois, no dia 11 de fevereiro, teve uma aparição no Canadá. E o governo canadense pediu auxílio ao governo americano para abater esse OVNI que estava a 160 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, né? Foi descrito que ele era cilíndrico e menor que o primeiro balão. Aí, no dia 12, aparece em Michigan, nos Estados Unidos, outro OVNI. E aí o que assustou é que esse OVNI ele estava voando muito próximo de bases militares, e aí também foi abatido. O que acontece, né, nessas histórias? Eles falam que é balão, que tem um formato octogonal, né, de 8 lados, e dá a entender que é um balão, porém, eu não acredito que seja balão, gente. Eu vou mostrar, eu vou parar um pouco aqui o compartilhamento do slide, e vou mostrar um vídeo para vocês, alguns vídeos que eu quero que vocês também deem a opinião de vocês. Esse foi o primeiro avistamento que eles conseguiram captar. 我操，这啥呀？我操，我不知道，真牛逼！飞机带的。Quem conhece as obras do Elon Musk, né? As obras, aí Starlink, que aparece qualquer notícia sobre OVNI, as pessoas falam, mas é o Starlink do Elon Musk, é o Starlink, né? Que é um conjunto de satélites que está levando a internet aí para o mundo, vai dizer até fora da Terra, né? Mas né, de tempos em tempos, Starlink aparece, a gente vê aquele monte de satélite alinhado, só que como vocês puderam perceber aí no vídeo, não estava alinhado, né, apareceu e foi acendendo aos poucos, isso aí não tem nada a ver com satélite, né? Isso é que filmaram lá nos Estados Unidos, em Michigan, quando apareceu o OVNI. Aí, eu quero mostrar um outro vídeo, e depois que eles abateram esse OVNI no Alasca, eles conseguiram pegar essa imagem. Presta atenção no que está dentro do caminhão, assim, dá para ver porque não está fechado, está aberto. UFO. Eu vou até voltar um pouquinho. Olha isso aqui. Uma pergunta, isso aqui tem cara de ser balão? Eu não acho que tem cara de ser balão, pelo tamanho e pela segurança que tinha em torno desse comboio, né? Aí, vamos continuar. Eu gosto dos vídeos porque contra
imagens, não há argumentos. Aí houve a questão do abate aí do OVNI. Quero que vocês deem uma olhada se isso aqui tem jeito de ser um balão. Bom, vocês percebem que é um objeto cilíndrico, que todos têm a mesma característica, é cilíndrico, alguns têm até tamanho de um ônibus. E o que aconteceu? O caça foi até o objeto, atirou e ele não caiu, né? Porque normalmente se atira, o objeto cai, ainda mais se for um balão, perfeito? Aí, o que aconteceu? O objeto, ele saiu querendo fuga, mas por ter sido abatido, né? Ele voou aí desordenado e acabou perdendo a força até que caiu. Eu estou mostrando essas imagens, que essas imagens, claro que não são divulgadas na mídia, são divulgadas por pessoas anônimas como nós, que fazem essas filmagens, ou que conseguem, digamos, pelas vias não oficiais e acabam divulgando, para mostrar que tem caroço nesse angu, né? Que não é só o que a gente está imaginando, não é balão. Eu acho que em alguns casos, como no primeiro caso, realmente sim, foi balão, no caso do primeiro, que deu a preocupação, como a Tainá e a Elisa comentaram. Confesso que eu também estou muito preocupada nesse aspecto, porém, depois eu não acredito que tenha sido balão. E o que a Isa está falando? Concordo, Isa. A Isa falou assim, né, que os governos sabem que são seres multidimensionais e estão perdendo o controle da situação. Estão soltando balões para controlar o pânico da sociedade. Exatamente, porque como apareceram vários OVNIs, agora para sustentar isso, eles estão soltando os balões para enganar as pessoas. Mas nós estamos aqui para dizer que nós não vamos ser enganados, né? Somos mais vou dizer espertas, mas estamos mais antenadas no que está acontecendo. Temos um grupo de ufólogos enorme pelo mundo. É claro que aqui a gente fala de ufologia e espiritualidade. A ufologia está mais ligada a essa questão do avistamento, ir lá, pesquisar, ver que é algo que não é da Terra. Mas Célia, propus esse grupo e feliz de vocês estarem aqui, porque eu acho que tem mais além, porque a gente tem que não tem como não misturar ufologia e espiritualidade. Tem questão, sim, de outros planetas e de outros motivos para isso tudo estar acontecendo. Outra questão que chamou muito minha atenção também é uma movimentação estranha que está acontecendo com os animais diante disso tudo. Eu vou mostrar outro vídeo. Isso aqui me intrigou bastante. Estranho pra caramba. Bom, eu não quero deixar ninguém com medo, mas é uma situação que aconteceu perante esses fatos que chamou muita atenção. Começou lá, exatamente.
Exatamente, Tainá. A Terra é um ser vivo e os animais eles têm um sexto sentido muito aguçado, muito mais, digamos, calibrado até que o nosso. Se vocês tiverem cães, gatos em casa, animais de estimação, vocês percebem que os animais eles têm um feeling para saber quando a gente está triste, quando a gente está alegre, e quem dirá os pássaros, né? E os pássaros realmente tiveram um comportamento muito estranho. Não é comum essa debandagem em bando, não é normal essa movimentação noturna, e isso só comprova mais ainda que está acontecendo alguma coisa estranha na Terra. E aí, a gente vai continuar aqui pelo slide, para a gente. O slide não está querendo abrir. Ele demora um pouquinho, mas daqui a pouco ele abre. Ele está dizendo que está sendo usado. Deve estar aberto. Fecha que abre de novo. Não, mas ele não está aberto. Então põe do outro jeito que você não aparece. Problemas técnicos, meus amores. Claro, né? A gente está falando de um assunto bastante polêmico. Claro que as resistências elas aparecem, não querem que a gente fique sabendo, que a gente tome ciência. Eu vou pelo modo antigo, tá? Obrigada, Andréia. Eu tô tranquila porque todas vocês são conhecidas que estão aqui. Quem não é, acaba ficando mais íntimo, mas são questões que fogem da nosso controle. Então, vamos pela forma tradicional mesmo. Então, aqui, a gente estava falando do mapa, né, dos avistamentos. Aí, lembra que eu comentei que eu ia falar também da questão da transição? Como é que eu vou... Deixa eu explicar antes para não ficar confuso. Eu tinha comentado com vocês que eu ia falar desses avistamentos e da questão da gente estar passando por uma transição. Mas, Célia, o que tem a ver esses avistamentos com a gente estar passando da terceira para a quinta dimensão? Eu fiz um link entre esses dois assuntos, porque eu acho que tem tudo a ver. Quem acompanha, quem gosta de autoconhecimento, quem gosta de se informar, né, desses assuntos, sabe que muitas teorias falam que no dia 22 de dezembro nós passamos da terceira dimensão para a quinta dimensão. No caso, o planeta Terra. O planeta Terra, hoje, né, já em 2023, ele está vibrando nessa quinta dimensão. E aí, nós ainda estamos, né, vibrando na terceira dimensão. Para a gente alcançar essa quinta dimensão, nós precisamos passar por essa transição. Então, por isso que tem tanta coisa acontecendo. Tem uma linha espiritualista que ela explica que nós vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações, né? Um planeta que a gente vem, reencarna, 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 para quem acredita, né, de reencarnação, que fica vindo, reencarnando, reencarnando, para mudar para essa quinta dimensão, que vai ser um planeta de regeneração. Então, não vai ter mais essa coisa de karma, essa coisa de você ficar vindo, vendo que errou e vindo de novo. Viu que errou e vem de novo para consertar. Então, muda totalmente o que a gente conhece. A gente está entrando por uma dimensão desconhecida, que muitos não conhecem. Então, por ser um assunto bem complexo, eu tentei fazer um resumo e enxugar para ficar o mais fácil o entendimento possível, ficar assim, mais dinâmico possível. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu amei essa imagem,
porque eu achei, assim, bem a entrada da quinta dimensão que estamos vivendo atualmente. Transição planetária, né? A transição é isso que a gente está passando da terceira para a quinta dimensão, e o que é primeiro a nossa terceira dimensão, né? É a percepção que se baseia em polos opostos, certo e errado, bom, ruim, positivo, negativo, refere-se à dualidade. O tempo é linear, com passado, presente, futuro, numa mesma direção. A mente possui uma estrutura racional e analítica que acumula informações para utilizar no momento de decidir ou de opinar, fazendo comparações e chegando a conclusões. Então, nós estamos numa terceira dimensão, digamos que é como um cronograma, é um script, onde, né, tem certinho passado, presente, futuro, tem a dualidade, tem a questão, né, que eu falei para vocês de comparações, o que eu fiz nessa existência, o que eu errei, o que eu posso melhorar. Aí vem a quarta dimensão, porque todo mundo fala, né, Célia, mas tá, a gente está passando da terceira para a quarta, ninguém fala da quarta dimensão. Então, a quarta dimensão, o momento presente é o ponto de poder, na qual o instante do agora é a base para criar novas escolhas e novos começos. Nela temos o poder de escolher conscientemente iniciar algo a qualquer momento. Vivemos em meio a paradoxos com verdades contraditórias, que se modificam no tempo. Ou seja, o que era verdade antes pode não ser daqui a pouco. Buscamos equilíbrio para alinhar forças opostas. Ela nos sinaliza estruturas mais flexíveis. Para ficar uma linguagem mais fácil, a quarta dimensão também, na visão dos espiritualistas, é a visão do mundo espiritual. É a visão do mundo onde estamos num plano mais evoluído, não tão longe da terceira, né? Tanto que quem é mais alinhado com a espiritualidade sabe que a quarta e a terceira estão bem próximas uma da outra, a dimensão. E aí, no caso, você tem uma consciência mais aberta, uma consciência mais expandida quando está. Tá, peraí, gente, que tem gente querendo entrar aqui, eu não estou conseguindo. Eu não estou vendo o chat. Espera um pouquinho. Tá, só um minutinho, gente. Tem gente querendo entrar, Tainá veio me avisar que problemas técnicos, né, meus amores? Vocês me perdoam, né? Vocês são tão boazinhas. Vocês me perdoem, tá? É que realmente subir bacana não é para todo mundo. Vamos voltar de novo. Acho que agora eu consigo colocar no jeito que eu quero aqui. Então, vamos lá. Aí, voltei. Então, a gente estava aqui na quarta dimensão, né? Então, retomando, a maioria dos espiritualistas, então, acreditam que essa quarta dimensão é o plano espiritual, o plano onde você analisa todas as suas existências anteriores, analisa as suas questões de karma, coloca na balança, vê o que você já aprendeu, o que você precisa aprender, às vezes retorna para a terceira, para tentar melhorar, para tentar expandir a consciência. Porém, estamos saindo desse planeta escola. Nós não vamos mais ser esse planeta escola, que erra e volta, erra e volta, erra e volta. Estamos indo para a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? Vocês vão ficar encantados, porque eu estou louca para ir logo para essa quinta dimensão. Então, a quinta dimensão, a característica principal é a reintegração com o seu eu superior.
em que são acessados os conhecimentos da alma. Nela, o propósito da vida é vivido de forma integral, e o sentido espiritual surge como intuição e telepatia. A energia acessada e emanada é de bondade, de amor, de reverência e de gratidão. A comunicação é não verbal. Há um aprimoramento do chamado sexto sentido, e a sabedoria do silêncio passa a ser vivenciada. A mente espiritual é ativada pela união dos corpos mental e emocional, e as escolhas são feitas pela alma, e não pela intelectualidade. A consciência sintoniza a vibração da luz. A harmonia vibracional entre o corpo e a mente e o espírito se funde com todo o cosmos. E o espaço-tempo nos permite sentir a total e profunda interligação com o todo, conforme a energia descoberta e divulgada pela física quântica. Ai, gente, não é lindo isso? Então, a quinta dimensão é essa conexão com o eu superior, essa conexão com a alma, essa conexão intuitiva, essa conexão com o seu sexto sentido. Você vivenciar essa comunicação de sentir. Por isso que ele fala que é uma comunicação que não é verbal, é uma conexão de sentimento. E por isso que o amor, a gratidão, esses sentimentos que têm a vibração mais alta, vão estar como guia nessa quinta dimensão. E como que a gente atinge essa quinta dimensão? Porque estamos no processo. Tempo de previsão para essa transição, Martinha, cada um está passando já. Estamos, todos nós que estamos aqui, já estamos passando nessa transição, já estamos nessa transição. Cada um no seu tempo, cada um no seu processo. Mas todos nós já estamos sentindo, acho que muitas pessoas já estão sentindo até efeitos físicos, mentais, espirituais, emocionais dessa transição. Então, comecem a perceber, é sutil, claro, mas muitas pessoas já estão sentindo, sabe? Mais sonolência, corpo cansado, muitos sonhos. Cada um tem uma forma de identificar aí essa transição, mas já estamos passando todos por esse processo. Tá? Então, aqui, acho que esse slide vai responder a sua pergunta, Martim. Então, para atingir a quinta dimensão, precisamos transcender os sentimentos de raiva, de ira, de ódio e as energias que geram as doenças. É necessário sintonizar as frequências ou acessar as vibrações energéticas do amor, da gratidão e da união para fazermos a transição da terceira para a quinta dimensão. Atingir a quinta dimensão não está relacionado com a capacidade intelectual, e sim com a capacidade intuitiva e abstrata. Entretanto, é necessário o exercício constante para ampliar o nível de consciência e para se desprender dos padrões anteriores ou pertinentes a uma dimensão inferior. Ai, gente, muito lindo. Deixa eu ver aqui. Como é que eu encerro? Porque da outra vez, não sei se vocês se lembram, eu fui encerrar isso aqui, eu parei caiu, né, a minha conexão. Eu deixei de gravar, caiu o Zoom, caiu tudo. Não estou conseguindo sair aqui. Tainá, vem me ajudar. Como é que eu fecho isso aqui? Ah, tá aqui, achei. A gente... Conseguiu? Pena. Consegui. Dessa vez não encerrei o Zoom, dessa vez encerrei o PowerPoint. Bom, pessoal, é um assunto bastante polêmico, é um assunto que gera divergências, que gera opiniões, que muitas pessoas acham difícil o entendimento, mas a quinta dimensão nada mais é de uma dimensão, mas como tem um astrólogo que eu sempre cito ele, que é o Edu Conde, que ele fala alô terráqueos, né? Ele fala que estamos indo para uma era mais feminina, mais ecológica e mais feminina, ecológica, intelectual. Então, eu acho que é intelectual, não me recordo. Mas estamos evoluindo para a gente poder
valorizar o planeta primeiro, que nós vivemos. Esse planetinha azul, ele está sobrecarregado, esse planeta azul, não só sobrecarregado na questão das pessoas não respeitarem as questões ambientais, os animais, mas também essa questão dos sentimentos. A gente está vivendo num período que tem muito ódio, muita raiva, muita mágoa. São sentimentos de vibração muito baixa. Então, tem um ditado, né, que a gente tem que, os polos, né, ficar muito ruim para depois ficar muito bom. Então, estamos nessa transição de excluir esses sentimentos de baixa vibração, estamos chegando nos picos máximos que a Terra pode aguentar. Eu acredito muito que está tendo agora uma transição nisso também. Vamos começar a valorizar mais os nossos recursos, valorizar mais o nosso meio ambiente, a nossa água, a nossa terra, nosso ar, nossa casa, para a gente poder evoluir junto, porque a Terra já está vibrando, a Terra já sabe o papel dela. Então, ela só está mostrando para nós que ela está saturada. Então, com isso vem terremoto, tsunami, vem tudo isso. Infelizmente, é muito triste. Mas lei de causa e efeito. Para quem estudou Kybalion sabe que é lei de causa e efeito. Né? Se as pessoas realmente colocaram tudo isso, de extrair tudo que a Terra pode, não pode, hoje ela está dando retorno, infelizmente, através de situações catastróficas. Então, para mudar, tem que zerar tudo para iniciar uma nova era, uma nova dimensão. Espero muito que todos estejam empenhados para entrar nessa vibração bacana. Não é fácil, né? Porque muitas pessoas ainda não estão despertas. Cada pessoa ela tem o seu tempo de despertar, se tem o seu tempo de acordar, e a gente não tem o direito de acordar o coleguinha. Então, cabe a nós ter esse respeito e só auxiliar da forma que é possível, da forma que não vai agredir, que não vai interferir. Mas estamos nessa egrégora, né? Nosso grupo aqui, nós vibramos da mesma maneira, estamos tentando evoluir juntos, evoluir no sentido não só do autoconhecimento, mas no sentido de tornar seres humanos melhores. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. O pessoal está tímido, ninguém quer abrir a câmera. Tainá falando, né, que na astrologia é a era de Aquário, a era do coletivo, o egoísmo vai ser dissolvido. A Isa falando que a Terra está passando pelo processo de catarse, exatamente. E aproveitando o gancho que a gente está falando dessa dimensão que tão maravilhosa que é a quinta dimensão, que é essa dimensão que só vem para trazer bons ensinamentos. O que tem a ver isso, né, com a ufologia? Porque muitos dos seres extraterrenos já estão nessa quinta dimensão. Aliás, tem seres que nos visitam aqui, já estão até na nona dimensão. Mas, enfim, é muito difícil as pessoas entenderem que nós não somos, né? Nós somos uma ilha, né? Somos um sistema que a gente é um grão de areia no meio do universo. Então, temos várias e várias galáxias, e então temos várias raças. Quem viu o nosso autoencontro, eu dei uma amostra de algumas raças extraterrestres que estão ajudando aqui na questão da espiritualidade. Até eu vou deixar uma questão em aberto aqui. Eu vi num outro grupo que eu faço parte, pessoas duvidando dessas informações, porque a ufologia, quem é ufólogo raiz, ele é muito científico, ele é muito cético, ele acredita que tem vida fora da Terra, mas não vai para o campo da espiritualidade, e é um direito que eles têm. Né? Eu, Célia, criei esse grupo porque eu acredito, sim, que temos a ufologia com a espiritualidade, eu acredito, sim, que tem seres evoluídos que estão em conjunto para auxiliar a nossa evolução. Por quê? Porque se nós aqui na Terra não evoluímos,
passamos esse upgrade aí para a quinta dimensão, eles também não evoluem, né? Somos todos um. Vocês já ouviram essa frase, né? Somos todos um. Então, eles não passam de nível se nós aqui também não formos por um nível a mais, né? E para isso precisamos evoluir em conjunto, só que o desnível está muito grande em todas as civilizações aqui da Terra. Mas agora que a Terra já está vibrando nessa quinta dimensão, que temos os pleiadianos, os arturianos, os sirianos aqui conosco, eles estão auxiliando cada um na sua esfera, alguns na parte intelectual, a grande maioria na parte espiritual, na espiritualidade, na questão do autoconhecimento, de técnicas de cura. A cura, vocês viram, né, que a questão da terceira dimensão, para a gente migrar para a quinta, também acabar com essa questão das doenças. Qual a doença maior hoje? As doenças mais, não só físicas, mas emocionais. A questão das emoções mal resolvidas, a grande maioria gera as doenças físicas. Então, é muito importante termos essa consciência de estarmos em equilíbrio com corpo, mente e espírito para evoluir no geral. E aproveitando o assunto, aproveitando que estamos aqui falando de avistamentos de quinta dimensão, dos nossos amigos, né, que já estão conosco aqui, eu quero chamar a Isa Martins, que a nossa amiga querida, ela vai estar dando um curso semana que vem de cura arturiana, e eu quero fazer esse convite para quem tiver interesse, tá, de falar com a Isa, quem quiser fazer esse curso maravilhoso de cura arturiana. Eu já passei algumas sessões com a Isa, e eu acredito demais nos arturianos, eu já tenho os meus contatinhos, como fala, e quem tiver interesse, quem achar que é bacana, quem achar que vai agregar, eu quero muito chamar a Isa aqui para explicar um pouquinho como funciona essa cura arturiana, como que é o curso. Cadê você, Isa? Tô aqui, tô esperando você acabar de falar, Zelinha. Boa noite, gente. A Tainá estava contando ali, né, sobre a coluna dela. Eu vou contar um pouquinho da minha história com os arcturianos, porque eles chegaram na minha vida absolutamente do nada. Do nada. Eu estava prestes a me tornar instrutora de Theta Healing. Eu estava num movimento super voltado para o Theta, aprofundar no Theta Healing, que inclusive me trouxe a Celinha, me trouxe a Tainá, né? Foi através do curso de instrutora que a gente se conheceu. E nesse movimento todo, eu estava num ritual, assim, desses que a gente fica lá aproveitando a vida, olhando para o céu e curtindo o flow do momento, e de repente a lua me chama, e eu olhava para a lua, e a única coisa que eu via nessa lua, gente, era um arcturiano, e eu falava assim, não é possível, eu nem acredito muito nesse povo. Eu não consigo me conectar com esse povo, eu tenho medo, como a grande maioria das pessoas na Terra, né? Quando você pensa em vida extraterrena, o primeiro sentimento que a gente tem é, acredito ou não acredito? São bons ou são ruins? Né? Então, o meu primeiro contato foi assim, uma lua que eu olhava para ela e a única coisa que eu conseguia enxergar nela era um arcturiano. E ele só dizia para mim, vem, você já foi escolhida. Então, eles falam no nosso coração, eles tocam a gente num lugar de empatia que não tem explicação, assim. É um sentir e você sente e você vai, né? A Tainá tentou resistir por um bom tempo, até que numa sessão com ela, eles dominaram a sessão, assim. Eles são luz. A Silvana está perguntando ali como eles são. Eles são tão brilhantes que é difícil enxergar uma forma. É difícil, porque a forma é da terceira dimensão, né? A forma, ela faz parte dessa dimensão que a gente vive aqui. E eles são luz, eles brilham luz, né? A Celinha falou sobre o processo da gente estar indo para uma era mais feminina, né? Então, os arcturianos na quinta dimensão que eles vivem, eles precisam evoluir a Terra para que eles evoluam. Eles trabalham a partir do senhor e senhora de Arcturus, a partir da energia feminina e masculina. Né? E o senhor de Arcturus, ele pouco aparece nos atendimentos. As curas são feitas através do feminino. A sociedade está buscando a cura a partir do feminino. A gente necessita olhar para aquilo que a gente sente, porque enquanto a gente carregar sentimentos de medo, culpa, raiva, ódio, vingança, a gente ainda vai vibrar na terceira dimensão.
E enquanto existir um ser humano nessa Terra vibrando na terceira dimensão, todos nós vamos vibrar. Então, é a nossa missão, é a nossa função levar essas pessoas, né? Eu falo que eu tenho uma super missão com o Theta Healing e eu reconheço isso na minha existência, mas os arcturianos têm estado cada vez mais presentes. Hoje eu passei o dia conectada com eles, né? A Elisa passou comigo hoje, passei o dia conectada com eles. Hoje eu fiz 20 ativações de cura arcturiana e a mensagem deles foi simples, nítida, clara e direta: confia. Confia no teu poder criativo, confia no seu poder de fé, confia no seu poder de cura. Hoje eu testemunhei com eles curas genéticas, assim, de mãe que resolveu fazer para os filhos e a cura foi genética, né? Então, quando a Celinha fala sobre o processo de doença física, doença mental, doença psicológica, os males que a gente tem na Terra, uma das coisas que os arcturianos ensinam para a gente é de que todas as doenças têm cura. Todas. De que eles detêm a cura de todas as doenças. Basta a gente pedir, basta a gente acreditar que é possível curar. Basta a gente entender que existe uma informação divina disponível para que a gente use. Mas o ser humano ainda carrega o peso de que não merece. A gente ainda carrega o peso de que nós estamos aqui para ser provados, espiados, massacrados, humilhados, né? É essa sensação, é esse sentimento que precisa findar. E é isso que eles trazem para a gente, né? O curso de cura arcturiana, ele é em 4 níveis, primeiro, segundo, terceiro e o mestrado. No mestrado, vocês são capacitadas a ensinar a técnica. Em cada nível, a gente recebe 7 códigos. Nas outras turmas, eu dei esse curso em um final de semana, né? A gente não pode dar os 4 níveis em um dia, mas a gente pode dar 2. Eu fazia 2 níveis no sábado, 2 níveis no domingo. Mas é tanta informação que é difícil para o nosso corpo humano assimilar. Porque cada código arcturiano detém uma quantidade gigantesca de informação divina, sagrada, disponível para curar a gente. Então, hoje o processo de cura arcturiana ele é feito a cada uma semana para que a gente tenha acesso a cada dia durante esse time entre um módulo e outro, para que a gente se conecte com o código, para que a gente vivencie o código, sinta a experiência de provar dessa energia nova, de provar dessa nova frequência e ir sentindo as curas, né? Hoje eu abri o grupo do curso e hoje a gente começou um processo de limpeza. E aí eles sugerem, não é uma obrigação, eles sugerem que a gente faça um trabalho de limpeza poucos dias antes de iniciar o curso. Por quê? Para que quando a gente receba os primeiros códigos, as primeiras iniciações, o nosso corpo esteja o mais preparado para aproveitar o máximo dessa energia, né? Então, eles trazem esse processo de evolução num lugar de muito amor. E eles são extremamente telepáticos. Então, eu falo que, assim, às vezes começa a martelar uma coisa na cabeça, eu falo, são vocês, né? Vocês estão trazendo informação e eu não estou nem percebendo. Porque eles são extremamente telepáticos. Então, é aquela formiguinha assim, e esse curso? E essa sessão? De repente, você está com o coração transbordando daquilo, você não faz ideia nem de onde é que veio, né? Eu falo que como empreendedora, faz parte do meu processo vender, faz parte do meu processo atender, conhecer, mas eu não sei vender cura arcturiana. Eu literalmente não sei, porque eu amo. É uma experiência de várias situações que eu passei na minha vida. A Tainá acompanha, a Tainá sumiu aqui da minha tela, mas a Tainá acompanha. Eu passei por processos de separação. Eu tive o meu pai na UTI recentemente por mais de 20 e tantos dias, vítima de assalto. E a minha família inteira revoltada com a situação, a minha família inteira se revoltava por meu pai ter sido vítima da situação que tinha acontecido. E eu simplesmente entreguei o meu pai numa nave espacial. Foi assim. Foi o único jeito que eu consegui reconhecer aquela dor em mim. E enquanto todo mundo da minha família se revoltava com a situação, eles diziam para mim, o seu pai está tratado. Agora é esperar o corpo físico dele regenerar. Mas a energia dele, a essência dele está tratada. Ele vai voltar. E assim foi, né? Então, durante todos os processos mais difíceis da minha vida, quando a minha mente desconectava daquilo que eu acredito como fé, daqueles momentos em onde eu duvidava do processo de fé, eu duvidava da minha capacidade de ter fé e sustentar, e me sustentar naquele momento, eu fui sustentada por eles. Então, foi uma técnica que caiu na minha vida numa situação inesperada.
Eu demorei um tempo para me conectar com eles. Eu tinha um certo preconceito, um certo limite, assim. Mas hoje eu sou entregue. Eu falo que se é a minha função ser terapeuta, se é a minha função levar luz para onde eu posso, que eles vão comigo. Porque eles não me abandonam na hora que o bicho pega, a hora que eu acho que a minha mente não tem conhecimento para lidar com aquilo, eles trazem as informações, eles trazem os códigos, eles trazem a energia, o tom exato para aquela cura acontecer. E é isso. A Celinha passou, né, por sessões comigo, e a Celinha, gente, ela falou que ela tem contatinho. Não, ela é o melhor contato deles. Ô, Ela Isa, tá super conectada, ela é nos favoritos deles. não, Isa, deixa eu contar para vocês, para você e para todos que estão aqui. Eu estava, né, final de semana, a Tainá tá nós aqui estamos numa batida forte de trabalho, principalmente no final de semana, e no final de semana passado estávamos muito cansadas, né, de ter trabalhado tudo, e aí eu estava descansando, de repente começou essa questão dos avistamentos, e aconteceu isso que a Isa acabou de falar. Começou aquela vozinha, Célia, você tem que fazer o grupo, Célia, você tem que chamar, você tem que explicar, você tem. Eu falei, mas será? E aí ontem eu falei, não, eu vou fazer. A Tainá, você está muito em cima da hora. Eu falei, não, mas quem tiver que vir, vai vir. E aí veio também muito forte. Fala para Isa falar da cura arturiana, né? Eu quero dizer para vocês que isso aqui é altamente intuitivo, tá? É uma questão assim de convite de coração. Como a Isa falou, ela não sabe vender, eu muito menos. Eu vou dizer, eu não tenho medo de falar que eu sou uma ex-lojista mal-sucedida, que me dei mal quando eu tinha a loja física, que eu sou muito melhor como terapeuta, né, Isa? Somos ótimas como terapeutas, mas como a gente está nessa transição, e muitas pessoas agora estão com esse incômodo. Agora veio, eu pesquisei aqui na minha colinha, o que o Edu Conte fala que a gente está na era feminina, ecológica e espiritual. Então, estamos passando por uma era que o nosso corpo está gritando, e às vezes as pessoas não sabem para onde elas vão correr. Onde que eu vou saciar essa busca, né? Essa busca. Então, Célia, né? Eu acredito que tem várias terapias, até algumas pessoas pedem para usar o grupo, para oferecer terapias. O grupo está aberto, tá? Quem quiser oferecer, tudo que for para melhorar, para evoluir, está aqui para oferecer. Só que eu, Célia, por gostar muito de ufologia e espiritualidade, eu tenho uma conectividade muito grande com as curas arturianas, né? Como a Isa me apresentou essa cura, eu digo que eu tive um retorno muito rápido, fui testemunha da cura da Tainá. Quando eu conheci a Tainá, ela tinha dores horríveis que deixava ela na cama por conta da coluna. E numa sessão com a Isa, ela saiu assustadíssima, falou: a Isa fez uma sessão, os arturianos vieram e curaram a minha coluna e tal. E daqui a pouco a Tainá ficou 2 meses sem comer carne, do nada parou de comer carne, que eu pelejei aqui. Não foi, Isa? Foi mesmo, foi um super processo de limpeza e purificação, assim. Eu lembro da sessão que a gente curou a coluna dela. A hora que eu testemunhei o movimento, eu sentia cada ossinho da coluna dela estalando, indo para o lugar, assim, gente, foi surreal. E eles nem são de dar muito esse retorno do que está acontecendo. Eles ativam o código e a energia é tão rápida que você não tem tempo nem de testemunhar, às vezes. E no processo da Tainá, junto com o Teta Healing, né, junto aquela energia toda, aquela coisa toda que a gente gosta, eu olhava e falava assim, não é possível. Aí essa mulher, em menos de uma semana, ela entra no processo que ela não come carne, tudo que ela come industrializado estava fazendo mal. Eu falei, filha, bem-vinda aos arcturianos. Eles literalmente te purificaram para você viver a melhor fase da tua vida. Pode falar, amiga, conta aí. Foi muito doido. Gente, desculpa, porque eu tô toda aqui jogada, porque a única folguinha que eu tive na semana foi hoje. Então eu não me arrumei. E hoje o momento é da Celinha, mas eu só quero dar esse testemunho para vocês dessa cura. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vivi. Eu já tinha vivido curas com reiki, curas físicas, mas igual a essa da minha coluna com os arcturianos. Lembrando
que eu tinha muito medo, tem um pouquinho ainda, tá? Peço para eles não se apresentarem daquela forma. A Célia posta aqueles negócios, né, deles assim, eu falo, não aparece assim para mim, não. Mas o fato é que nesse dia, especificamente, eu senti muito forte a presença deles. E, na verdade, eu já estava sentindo antes, porque eu sentia seres muito grandes perto de mim. Eu falava, gente, quem que é esse povo maior que eu? Eu falei, será que são meus antepassados italianos? Eu falei, não, meus antepassados não estão iluminados desse jeito. Não, não tá, não tá. Ainda mais italiano, né, gente? Não tá, não é a família do meu pai, não. E eu senti aquela presença tal. E nesse dia, né, esse dia a Isa foi muito cirúrgica de tirar o meu medo deles, né? Dela falar, amiga, fala para eles se apresentarem de uma maneira assim agradável para você, do jeito que você quiser. E aí, dali em diante, eles se apresentam como esse ponto, como se fosse um poste assim dourado, sabe? Assim grande. E eu não estava ali. Aí você falou assim, os arcturianos também, só que eles querem fazer uma cura em você, só que eles precisam da sua autorização. Aí eu já comecei a tremer tudo. Falei, lá vem esse negócio de ET, gente. Ah, não, vai aparecer para mim. Ai, Jesus Cristo. Eu falei, bom, mas já tá aqui, né? Então, tá, vamos, né? Ah, eu fechei o olho lá, falei, vamos. Gente do céu, foi uma cirurgia. Eu tive sintoma pós-operatório. Eu tomei um nojo de carne que eu falei, Isa do céu, eu não vou conseguir comer bife nunca mais, meu lanche, meu hambúrguer. Pelo amor de Deus. Gente, porque eu acho que espiritualidade assim, a gente não vira santo. Eu não preciso ser vegana para ser ascensionada, né? Eu gosto de um bifinho e tá tudo bem, mas eu tomei pavor. E alimento industrializado, eu senti a química, eu senti a toxina das coisas na minha boca, me dava ânsia. Eu falava, meu Deus do céu. E ficou um tempão. Foram meses, acho que uns 2 ou 3 meses. E aí, gradativamente, o meu organismo ele foi pedindo, sentindo a falta da proteína, né? Foi gradativamente voltando e desde esse dia eu nunca mais tive nenhuma crise na minha coluna. Eu tenho alguns desconfortos porque eu sou sedentária, né? É a falta de atividade física, não é culpa da coluna, né? É culpa minha mesmo. Mas eu nunca mais tive uma crise, eu nunca mais tive as pontadas que eu tinha, eu nunca mais precisei parar de trabalhar por causa da minha coluna, porque eu tinha crises tão fortes que a Célia me dava comida na boca. Eu tive crises horrorosas que no Chamado Divino, que foi um curso que a Tassi deu lá há 2 anos atrás, que foi onde a gente se conheceu, né, Braísa, no curso de instrutora, que eu não conseguia ficar sentada muito tempo, que eu tinha que ficar revezando, que eu nem sei como é que eu consegui concluir aquele curso até hoje, de tanta dor. Eu fazia as coisas com dor, gente, o tempo todo com dor. Eu já tinha me acostumado com aquela dor. E depois desse contato, nunca mais doeu, graças a Deus. Então, eu acredito muito, sou muito grata. E agora, parece que meu medo diminuiu um pouquinho. Eu não sei como, mas eu vou fazer esse curso e começo semana que vem. Porque dessa vez eu senti no meu coração. Eu sou assim, eu preciso sentir. Eu não sei que horas não. A Isa falou qualquer coisa, ela fala comigo depois. Mas eu vou fazer, porque eu já me vi fazendo ele. E eu sinto que vai ser mais uma ferramenta potente, porque eles já estão comigo, né? O último atendimento que eu fiz da minha irmã, que foi uma coisa mais séria, a Isa foi comigo no celular, no Uber, com códigos Verdade. arcturianos, me ajudando daqui até Ubatuba. Então, mas porque para cuidar da Tassi, né, meus amores? Vocês acham que eu vou sozinha? A Isa me ajuda aqui, ó. Minha É uma escudeira. egrégora toda. E os arcturianos ajudaram muito. Eles já estão comigo. Eu quero fazer o curso para ter respaldo, ter os códigos de ativação, para
ter mais um plus, assim, porque eu acho que os arcturianos e o Theta Healing é assim, ó. E acho que o Theta Healing também é uma tecnologia extraterrestre. Há rumores, né, Isa? Não há rumores? Olha, os meus rumores, eles vão um pouquinho além, já que vocês querem falar de rumores. Eu acredito que tudo que é da natureza tem uma conexão interestelar, né? Eu até postei no grupo esses dias que eu estava assistindo, não lembro, extraterrestres antigos, alguma coisa assim. Eles trazem muito essa conexão do que a sociedade construiu, de como a natureza se movimenta em relação aos extraterrestres, em relação ao que está no astro, né? E aí a gente não sabe o que está lá. Pode ser um balão ou pode ser os nossos amigos, né? Então, eu acredito que os xamãs eram guiados por extraterrestres, né? E o Theta Healing, ele tem o pezinho lá no xamanismo. A Baiana não está lá no meio de montanha, de Montana à toa. Né? Então, eu acredito muito nesse processo de que os índios, os Apareceu um OVNI xamãs... em Montana. Apareceu um OVNI em Montana, você viu? Foi abatido? Viu? Foi o Então, terceiro tudo conectado. Foi a Havaiana que abateu. Foi o terceiro Tô OVNI. brincando. Foi a Baiana. Foi ela e o tambor dela. Essa história, esse relato da Tainá é algo que mexe muito comigo, assim, porque eu já havia me desconectado dos arcturianos. Por medo. Eu usava as técnicas, eu acordo às vezes de manhã e fico com um código na cabeça e eu falo, já entendi que eu tenho que ativar esse código em mim. E são 36 códigos e às vezes eu não lembro de todos os códigos, o significado exato de cada um deles, às vezes é muito parecido, é muito sutil a diferença entre um e outro. E aí eu fico com o código na cabeça, dou uma corridinha lá se eu não lembro o que ele significa e vejo o que ele representa. E a hora que eu leio, eu falo assim, vixe, faz total sentido com o que está acontecendo hoje no meu dia, faz total sentido com a energia que eu estou vibrando agora. Então, todo esse movimento deles é extremamente sutil e delicado. Eles não querem pegar a gente, arrastar a gente pelo cabelo, falar, vocês vão evoluir, vão agora e vai todo mundo e pronto, senão vai todo mundo explodir. Não é esse o lugar deles. Essa movimentação toda de OVNI agora, a mensagem deles é muito simples. As pessoas precisam saber que a gente existe para que a gente consiga elevar todo mundo para a quinta dimensão. Né? Eu não tenho nada contra religião nenhuma, mas esses dias um amigo que é evangélico postou um vídeo no stories dele e o vídeo falava sobre arrebatamento, que era... Não lembro exatamente o contexto, mas era alguma coisa sobre o arrebatamento, né? Que eles estavam tranquilos porque eles seriam arrebatados. Será que nós todos já não estamos aqui sendo arrebatados? Né? A quinta dimensão é um lugar da nossa mente, a quinta dimensão é um lugar onde está o nosso pensamento, a nossa vibração, os nossos sentimentos. Né? Não é um lugar físico que a gente vai. Jesus não vai aparecer em cima de uma nave com o bracinho aberto, como está todo mundo acostumado a ver ele falar, vem gente, sobe aí que eu vou arrebatar todo mundo. Se fosse assim, ia ser ainda a terceira dimensão. Ia ser ainda o lugar de entender que estamos no plano físico, onde o tempo, o espaço é que coordena. Quando a gente fala, né, a Celinha falou sobre isso, por que a gente não vai da terceira para a quarta dimensão? Porque a quarta dimensão é só a ponte. Entender que existe um plano espiritual, entender que existe um plano com uma energia mais sutil, né? No Theta Healing, quando a gente, não sei se todo mundo é Theta Healer aí, mas no Theta Healing, quando a gente vê o quarto plano de existência, né? Que é o plano dos ancestrais, dos totens, animais de poder e tudo mais, eles são exatamente o que acontece na Terra, eles têm uma vida exatamente como acontece na Terra, sutil, sem a densidade, sem o toque físico, sem a matéria, mas é igual. Então, entender que existe esse mundo sutil igual ao nosso é a ponte para a quinta dimensão. Né? Por isso, os centros espíritas estão crescendo cada vez mais, porque é o primeiro contato que essas pessoas têm com a energia sutil, com a possibilidade de seres multidimensionais, com a possibilidade de seres espirituais, né? E aí a gente entra nessa informação toda que é o começo. Né? A Tainá fala também que quando ela começou a entender de espiritualidade, o primeiro lugar que ela foi no centro espírita, e ela tinha que ficar lá, porque ela achava que era ali a função e obrigação dela. Eu, quando comecei, todo mundo dizia para mim assim, você é médium e você tem que trabalhar a sua mediunidade, você tem energia para ser mãe de santo. E eu falava, vou ser mãe de santo nem nessa vida e nem em outra. Eu vou achar um jeito de trabalhar isso de outra forma, porque era uma coisa que não ressoava dentro de mim, né? Então, entender que existe uma energia sutil, entender que esse é o caminho
para a quinta dimensão é só o caminho, é só a ponte. Né? A gente precisa entender além, a gente precisa entender que existem seres, que existem seres muito mais elevados que os arcturianos, inclusive. Né? E aí, eu vou trazer uma coisa aqui que eu sempre falo no curso. As pessoas sempre perguntam no curso assim, Isa, como que eu sei se eu sou de Arcturus? Todo mundo é, de todos os lugares, porque todos somos um. Então, os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, não importa o lugar físico, né? Se é que é um lugar físico onde eles estão, não importa, trazendo para a nossa visão um terceiro mundo, terceira dimensão, não importa em que lugar eles estejam, todos eles estão sincronizados para que todos evoluam e se tornem só energia, se tornem só consciência. Né? Então, nós somos todos eles. Nós somos animais, nós somos vegetais, nós somos plantas, nós somos energia, nós somos um com todos. Então, acho que o primeiro paradigma que a gente quebra em relação a tudo isso é de que nós não pertencemos a lugar nenhum, se a gente não pertence a nós mesmos. Né? Então, acho que essa busca para dentro, esse olhar para dentro, esse autoconhecimento que é necessário e crucial para a evolução, ele começa olhando para nós. Né? Então, Isa, eu quero fazer o curso, mas eu não quero aplicar em ninguém, se auto-aplica. Você já vai fazer um bem danado para a humanidade. Uhum. O conteúdo do curso e os códigos é deles, recebidos por download. Download, você fala de visualização, Letícia? É que a Letícia, ela também é Teta Healer, então ela quer saber se Na como verdade, a gente ativa eles muito mais como um reiki do que como Theta Healing. A gente ativa a partir do nosso coração. Tá? Assim, o Teta, por exemplo, foi pela... A Eu gente sempre ativa esqueço o Theta nome. é coronário, né? Não, Então, eu digo assim, o conteúdo do Teta, dos livros, veio por intermédio da Havaiana lá, que eu da sempre esqueço o Vaiana. nome. Ah, e agora, esse conteúdo veio também recebido por algum ser humano? Veio Como é que é isso? recebido Porque por você um ser falou de humano. códigos. Existe a geometria sagrada arcturiana, que são mais de 108 mandalas, né? E existe outras canalizações. Essa técnica ela foi canalizada por Clarindo. Ele se denomina Clarindo Melquisedeque. Ele trouxe isso a partir de conexões com os arcturianos. Ele mora em Goiás, né? E lá é um portal, a Celinha fala bastante disso nessa linha. Lá é um portal de seres e ele trouxe essa técnica de conexão. Então, ele fala que, a princípio, como os mantras tibetanos, assim, que eles ficam emanando aquele som, né? Não faço, que eu detesto a minha voz, tá, gente? Então, eu não faço esse som, não. Mas quando eles emanam esse som, quando eles entoam o som, os primeiros códigos arcturianos que ele recebeu eram entoados. Então, eles eram cantados, a gente tinha que cantar o som. E depois eles foram liberando para a gente ir ativando a partir do coração, a partir de visualizar o código. Né? Eles são telepáticos, eles trazem ali o nome, às vezes a imagem. A minha funcionária mesmo, ela vê muito o desenho do código. E ela fala assim, eu tenho que ficar procurando para saber qual código que é, porque eu ainda não gravei todos. Né? Então, ele canalizou essa técnica e ele foi aprimorando. Né? A técnica foi crescendo e à medida que foi crescendo e sendo difundida, ele foi aprimorando, foi melhorando o material, mas era uma coisa tranquila dele. Era uma coisa... Ele diz que ele é de Arcturus, né? Ele tem essa crença de que ele pertence a algum lugar. Eu não acredito muito nisso, não, porque eu entendo que a gente pertence a todos os lugares. Mas ele diz que ele é de Arcturus, né? E aí eles falam na apostila que existe mais de 1000 arcturianos encarnados na Terra para trazer técnicas arcturianas, para abrir portais arcturianos, para que as energias deles sejam cada vez mais difundidas. Perfeito. Só fazer um parênteses, a dona Tânia Mames, minha sogra querida, ela se conectou também com os arturianos e aconteceu uma coisa assim bem bacana semana passada, no domingo. Estava aqui almoçando, ela estava pintando uma tela na casa dela, e aí ela tem a Alexa, todo mundo sabe que a Alexa é inteligência artificial, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu particularmente amo, eu e Tainá não vivemos sem Alexa. E aí a dona Tânia lá pintando a tela dela, de repente saiu a música que ela estava ouvindo e veio uma vibração, né? Eu só não distingui, sabe? Tipo, frequência 400 Hz, 500 Hz.
Aí ela falou, Célia, do nada começou a tocar isso aqui, é arturiano. Eu falei, olha, se é arturiano eu não sei, mas que tem a ver, tem, porque é a vibração da música, né? Aquele som, né? E aí, sozinha, eu falei, inteligência artificial, eles têm contato. Eles sempre arrumam um jeito de se conectar com a gente, né? É. Eu estava falando com uma pessoa pouco antes de começar o nosso encontro e ela nunca tinha ouvido falar de arcturianos. Ela falou, Isa, hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga dizendo que ela adoraria que eu fizesse essa sessão que você propôs hoje, de ativação de cura arcturiana, e eu não sei quem são eles. Eu sei que eles são seres extraterrestres, porque eu pesquisei no Google, mas eu quero fazer essa sessão. E aí eu fiz a ativação dos códigos para ela. A hora que ela recebeu o áudio que ela me manda de volta é 1 minuto e 30 chorando. Ela não conseguia falar, porque os códigos trouxeram exatamente, parece que foi cirúrgico, assim, exatamente no que ela sentia, exatamente nas dores que ela estava carregando da vida, né? Então, da situação da ativação dos códigos, ela já vai fazer o curso. Então, assim, a hora que eles chamam, eles escolhem quem vão participar das turmas. Então, se vocês sentirem no coração, se vem para cá, eu falo assim, se a gente tem que pensar muito, se a gente tem que racionalizar muito, é um desejo, mas quando vem para o coração, é um chamado. Né? Então, a Celinha já sentiu o chamado. Na verdade, esse curso está acontecendo pelo chamado da Celinha, tá, gente? Porque eu cansei de levar para o chão da orelha, que era para dar o curso para a Célia, e a gente só estava adiando. É verdade, só que aí, assim, a gente não quer só a gente sozinha ser beneficiária. Eu gosto de turma, eu gosto de fazer com bastante gente, né? Então, estou convidando as pessoas amadas e queridas aqui do grupo. Fica o convite muito carinhoso. Eu também senti no meu coração da Isa falar desse curso, porque muitas pessoas também não conhecem, né? Fica essa questão do que será, o que que trata. Então, é importante trazer a Isa aqui para ela explicar que, por mais que seja uma cura arturiana, uma questão que vem de outro planeta, digamos assim, é uma cura para o nosso bem, uma cura integrativa. Quem já teve contato com Teta, é mais ou menos na mesma pegada, na mesma sutileza, né, Isa? Então, é É muito importante. sutil, mas ele traz um outro ponto de vista. Assim, eu falo que o Theta Healing tem uma falha muito grande, que é falar de dimensão só nos cursos mais avançados, né? Então, ele traz esse outro aspecto de dimensão para a gente, para entender a nossa multidimensionalidade, entender que a gente coexiste nessas multidimensões, entender que existe a fonte criadora, mas que existe um caminho que a gente não precisa anular até chegar lá, né? Porque faz parte do nosso processo evolutivo. Exatamente. E assim, fazendo só uma ponte, Isa, aproveitando o gancho, já que a gente gosta de polêmica, eu adoro uma polêmica, realmente, eu fiz o curso de Theta Healing, eu sou apaixonada por Theta Healing, é uma prática que eu amo, e quem trouxe o Theta Healing para o Brasil foi a Git Bond. Quem não conhece, pesquisem sobre a Git. A Git hoje ela saiu do Theta Healing. Mas por quê? Porque ela não acredita no Theta Healing? Não, porque é algo que foi... A própria teoria do Theta Healing acabou se boicotando. A Baiana acabou se boicotando com as próprias crenças que ela fala que não pode ter dentro do Theta Healing. E a Git ela saiu, expandiu isso e misturou outras técnicas. Hoje ela faz retiros tipo indiano, faz satsangs. Quem não conhece satsang é uma filosofia, é um encontro com a verdade. É uma filosofia que eu gosto muito, já participei muito, vou voltar a participar em algum momento, mas quando você chega numa sessão de satsang, a primeira coisa que eles te perguntam é: quem é você? Aí você vai todo, né? Ah, eu sou a Célia, sou Teta Healing, sou isso, aquilo, aquilo outro. Ele fala: não, isso que falaram que você é. Quem é você? Aí você começa, gente, buga a cabeça, porque você começa, não, eu sou filha né, do meu pai, da minha mãe. Não, isso falaram para você. Quem é você? Então, vocês estão entendendo? E tudo vai de encontro com isso que a Isa está falando, que é essa essência desse curso de cura arturiana, que mostra essa viagem para dentro de você, para você, primeiro, entender quem é o seu ser, essa sua conexão, essa ponte do seu ser com o seu eu superior, com a sua alma, e fazer essa aproximação. Porque a gente tem essa questão de achar que tudo é muito distante, eu não consigo, eu não sou intuitiva,
eu não tenho contato com o meu superior, e todos temos, é que nós não sabemos o comando, a gente não sabe acessar, né? É como se fosse o telefone, a gente tem o telefone, mas não tem o número, né, para discar. Mas todos nós já temos conexão direta, só basta ter esse acesso, permitir, como a Isa falou, tudo é concedido através da nossa permissão. Eu acho muito respeitoso isso, né? Tanto no Theta Healing e na cura arturiana, só é possível fazer essa técnica, praticar essa técnica mediante a nossa permissão. Então, se nós permitimos, nós damos a abertura, tudo acontece, tudo muda. Vou trazer um pouquinho da técnica para vocês, porque o princípio básico para a aplicação da cura arcturiana é ativar o código Arcturian. E o que ele faz, né? O princípio básico dele, abrir um portal dentro do teu coração para receber os outros códigos, abrir a conexão com os arcturianos para receber o que eles podem oferecer, né? Se eu não me engano, não me lembro agora se é no segundo ou terceiro nível do curso, a gente aprende a ir para as câmaras de cura. E dentro das câmaras de cura, você pode pedir cura sobre absolutamente qualquer coisa, mas você precisa pedir. Mas você precisa colocar no seu coração, identificar dentro de você que aquilo precisa de uma cura. Isso já é a cura, né? Eles têm lá as mecanizações deles, obviamente, que favorecem, que aceleram, mas entender que eu tenho uma sombra e que ela precisa ser curada já faz parte da cura. Então, olhar para dentro de mim, reconhecer que eu tenho egoísmo, que eu tenho medo, que eu tenho raiva, que eu tenho culpa, que eu tenho ressentimento, que eu tenho inveja, enfim, olhar para dentro de mim e reconhecer que eu tenho tudo isso e pedir para ser curado, já é o grande processo da cura, já é o grande início da cura, né? E para que os milagres aconteçam, a gente precisa acreditar que há milagres, que existe milagre, que é possível ter milagre. Então, eu tenho uma visão assim, né, trazendo a polêmica da Celinha, eu amo o Theta Healing transformou a minha vida. Eu tenho mais de 13 formações dentro da escola do Theta Healing, eu não pretendo parar de estudar, mas eu acho que em algumas situações o Theta Healing não é completo, como eu também acho que a cura arcturiana não é completa, mas é o caminho. Né? Eu acho que, como seres indivíduos, a nossa mente não está pronta ainda. Como seres indivíduos, a nossa mente não está pronta ainda para conhecer o todo, para se sentir parte do todo. Né? Como minha amiga Tainá, psicóloga, conhece bem, nós somos seres individuais. A psicologia, a sua mente não permite que você transcenda a barreira do indivíduo. E a gente, enquanto nesse processo de transição planetária, enquanto nesse processo de transição para a quinta dimensão, a gente necessita entender que existe o todo, que somos parte do todo. Mas a nossa mente não perde a individualidade. Né? Essa semana eu atendi um cliente e ele falou assim, Isa, como que eu posso me sentir parte do todo? E aí a gente entrou nessa discussão, né? E eu falei assim, você é com a cadeira que você está sentado. Ele olhou para a cadeira como se a cadeira fosse ou conectada com o todo. Porque se eu olho, né? E aí as leis universais aí que a Tainá domina, eu preciso observar a vida em todas as formas que ela acontece. Eu preciso reconhecer que a árvore vai seguir o fluxo dela, que a folha vai cair no momento dela, que tudo vai acontecer no tempo certo. Por isso que eu respeito o chamado para a cura arcturiana. A Elisa falou comigo hoje sobre fazer o curso, e eu falei para ela, sinta, eu não vou te vender. Se você quiser fazer o curso, nós temos a agenda para o dia 21, mas eu não vou te vender, porque ele precisa ser sentido, ele precisa ser acolhido. Né? Então, o grande desafio da nossa mente humana é entender que somos um com o todo, que se existe uma mente, um ser humano nesse planeta que não evoluiu, que não abriu a consciência, que ainda sente vontade de fazer guerra, que ainda precisa espionar o governo, que ainda tem medo de corrupção, que está nesse drama, nessa matrix, se existe alguém assim dentro de mim, ainda existe. Então eu preciso ir mais fundo dentro de mim para ir mais alto na minha evolução. Muito bem, Isa. Como diz uma moça, que acho que muitas aqui conhecem, uma moça que eu gosto muito, tive a sorte de ser minha cunhada, Tássia, ela fala uma coisa que eu acredito muito, que ela diz assim,
faz o seu. Faz o que, né, o que te compete, faz a sua parte, faz até onde você consegue ir. As pessoas, elas querem fazer coisas grandiosas e muito além do que elas têm, não só capacidade, porque acho que todo mundo aqui é capaz, mas quer ir muito além do que aguenta. Então, eu acho importante se sentir. Muitas pessoas aqui que estão aqui conhecem o Theta Healing ou já fizeram uma sessão ou já fizeram o curso. São Theta Healers. Eu também sou amante do Theta Healing, tá? Eu só abri essa questão da GIT para você ver como a gente procura sempre algo mais. Mas não quer dizer que você tem que deixar. Então, muitas pessoas agregam terapias, né? Une o Reiki, une o Theta Healing, cura arturiana. E eu falo que se você for usar ou não, e até não quiser denominar, eu até já digo aqui algo que veio intuitivo para mim, fala que você vai fazer uma cura quântica, pronto. Né? E porque hoje em dia tudo vai ser quântico. Nunca vão se falar tanto em física quântica e autoconhecimento como a partir de agora. E a gente está precisando sair da Matrix, realmente, parar com essa cabeça de ficar bombardeando com notícia ruim, com televisão, com internet, fake news, né? E começar a olhar para dentro, melhorar como ser humano, melhorar como um ser que está de trampolim para uma nova era, para um novo mundo, para um novo planeta. Tá? Então, eu quero agradecer muito a Isa de ter dado essa excelente explicação sobre cura arturiana. Obrigada! Tá? Eu acho que foi bastante esclarecedor. Muitas pessoas aqui não conheciam. Eu dei uma leve iniciação naquele outro encontro, mas você falou mais a fundo o que é, como que é ativado os códigos. Claro, pessoal, quem quiser mais, aí tem que fazer o curso, aí tem que sentir, né, Isa? Eu gosto muito de trazer, te cortando, Celinha, eu gosto muito de trazer uma percepção. Os arcturianos, na minha primeira conexão com eles, eu tremia, porque eu tinha medo. E aí eu lá, né, recebendo a iniciação, e iniciação a palavra iniciação, ela me engatilha muito, né, devido às vidas e vidas de vidas como curadora, e imagina quantos processos iniciatórios lá a gente já não passou. E era uma palavra que me engatilhava muito. E aí eles disseram assim para mim, isso não é uma iniciação, esse é só o seu primeiro contato. E aí aquilo encheu o meu coração, porque eles disseram a mesma coisa para mim. Eles só trouxeram de um lugar que o meu coração ia ficar quentinho, né? Então, quando eu tinha medo de fazer ativação para as pessoas, eu tinha desespero em pensar que eu tinha que falar para as pessoas que eu estava conectada com ET. E aí veio o princípio básico, assim, primeiro eu. Né? A máscara do avião não é primeiro em você? Primeiro eu. E aí eu criei o hábito de ativar códigos para mim constantemente. Na minha mente, nos meus sentimentos, na minha casa, nos meus cachorros. Eu tenho um cachorro, João, vou esticar um pouquinho, Celinha. Pode falar, que a gente está adorando. Eu tenho um cachorro, João, que ele tinha uma questão crônica de intestino e todo santo dia ele tinha fortes dores na barriga, ele sofria com diarreias, eu vivia com ele no hospital. Falei para a Tainá esses dias de remédio dele, eu gastava em torno de 300, 400 reais por mês, fora a ração, que era um absurdo de caro. Então, ele, além do cuidado, ele tinha uma questão financeira que ele dispunha de mim, né? Então, quando eu comecei nesse processo de ativação de códigos, teve um dia que eu estava com ele no colo e ele chorava de dor. E aí eu falei, Criador, assim, né? Subi em teto, eu falei, Criador, cura ele. E aí veio o Criador, a luz linda, maravilhosa, iluminada, colocou ele numa bolsa de luz. E veio os arcturianos e ativaram 3 códigos neles, que eu até hoje não sei que códigos foram. Ativaram 3 códigos nele, eu fiquei assistindo aquela ativação, ele nunca mais teve dor na barriga. De comer comida, coisa que eu não dou, eu dou sempre a ração, né, por medo de mudar a alimentação e ele sentir dor, de às vezes cair alguma coisa, ele comer a comida e ele não teve mais nada. Ele tinha uma alergia crônica em volta do olho, que sangrava, rachava a pele assim e sangrava. Ele não tem nada já faz 1 ano, mais ou menos. Então, assim, os grandes milagres que eu testemunhei, eu não posso virar as costas para esse processo todo e falar assim, não foi, né? Foi o chá que eu dei, foi o remédio que eu passei, não tem como ser, porque eu já tinha tentado de tudo. Né? Então, quando a gente pensa em
em olhar para isso, olhar para a conexão que os arcturianos trazem para a nossa vida, começa pensando primeiro em mim. Se eu não posso fazer para o mundo, se eu não posso acabar com a guerra na Turquia, se eu não posso acabar com a fome na África, eu acabo com isso em mim. Né? Uma mente que se desperta, ela não vai voltar a ser o que era. Né? E por consequência, a gente vai levando isso para as outras e outras e outras pessoas. Isso é verdade, Isa. E não é à toa que estamos conectados aqui, todos nós. Eu falo para a Tainá que nós nos afastamos de muitas pessoas, porque o despertar causa isso, tá? Não é para as pessoas ficarem tristes, não é para nós ficarmos tristes, mas não bate mais as energias. Então, pessoas que não estão despertas não casam com quem já é desperto. E aí há aquele afastamento, mas, por outro lado, você conhece outras pessoas que estão despertas, que estão na mesma linha, que estão buscando melhorar, buscando autoconhecimento, e aí é incrível. Nesses 2 anos que estamos aí ajudando a Tassi, né? Enfim, nesses cursos, eu também estou me aprimorando, fazendo Teta Healing, numerologia, agora a cor arturiana, né? E vamos conhecendo cada vez mais pessoas grandiosas, iluminadas, e como nós aprendemos uns com os outros, né? Cada história, cada relato. Então, eu acho importante, não é à toa que nós estamos presentes aqui ao vivo, e quem for ver a gravação também está vendo esses relatos, e com certeza vai tocar no coração de cada um, não no sentido de só quem tiver interesse em fazer o curso, mas de olhar para dentro, de olhar para si, ver, mas o que eu posso melhorar? Por que eu estou aqui? Qual que é o sentido da minha existência nesse planeta? Né? Sair desse piloto automático, sair dessa questão de levantar, acordar, fazer sempre a mesma coisa. Ai, que chatice. Tem um plano muito melhor, um plano muito maior, né? Então, eu queria agradecer a presença da Isa. Ah, a Silvana, pode? A Silvana quer dar um relato. Da outra vez ela queria falar, não deu. Agora eu quero que você fale, sim. Por favor, Isa. Isa não, desculpa, a Isa já falou. A Sil, pode abrir seu microfone aí e falar o seu relato que você viu na praia. Tá me ouvindo? Sim. Oi, Sil, boa Boa noite. noite. Boa noite. Na primeira reunião da gente, eu comentei com a Celinha depois que eu já vi algumas coisas, né? Mas nesse dia, eu estava andando na praia, eu fui caminhar cedo, sol danado, sol, e eu comecei a ver umas formas de círculo na areia, uma sombra forte, mas muito só no pedaço. E eu passava e voltava, falei, gente, ninguém está vendo isso, não só eu. Aí eu falei assim, aí eu olhava para o edifício, eu falei, não é do edifício, vinha do sol, vinha do reflexo do sol. Eu falei, mas não tem peneira, não estou vendo peneira, que buraco, que sombras são essas, que grandes assim, só um pedaço. Eu falei, eu vou lá para o meio, não sei o que que é, eu vou buscar, né? Mas eu fiquei com medo. Aí eu olhava assim, ninguém via, todo mundo passava para um lado, para o outro, para um lado. Eu falei, gente, ninguém está vendo essa sombra, não, porque foi aqui em Vila Velha, Pati, em Itaparica e Itapuã, entre Itaparica e Itapuã ali. E era um dia lindo, lindo. E aqui eu fiquei parada, que eu fiquei uns 5 minutos ali, porque eu tentei ver o que vinha do sol refletindo na areia da praia, porque não vinha dos edifícios, entende? Era o contrário, vinha do sol, do mar, sei lá, não sei nem dizer. Aí eu olhei, eu contei para a Salinha falou que ela já tinha ouvido falar, não foi, Salinha? Foi sim. Sobre esses relatos em alguns lugares, e não me deu medo, nada disso, sabe? Assim, só olhei. Aí eu contei só para uma amiga, eu falei assim, vem cá, você quer ser abduzida? Você não tem medo, não? Quer sair logo daqui? Eu falei, não, eu não pensei nem nisso, eu só fui, eu só entrei naquela. E era diferente a cor da areia. Naquele pedaço, naquela terra, os círculos eram como se fossem vazados pelo sol, ficava ali no chão, e tinha um brilho maior só naquele lugar, só naquele quadrado, assim, naquele retângulo, e o resto era diferente. Aí logo depois saiu, eu fui embora, fui tranquila para casa, mas não esqueci isso, ficou com isso na cabeça. Aí depois de um tempo conheci Tassi, conheci Celinha, veio a história toda, eu estou aqui contando, mas fiquei feliz de sentir. É isso. Ai, Eu que posso bacana, trazer só Sil. uma informação?
Ah, Esses códigos, eles fazem parte dos arcturianos, e como a gente ativa os códigos na gente, nas pessoas, nos grupos, nos animais, na casa, eles ativam esses códigos no planeta Terra. Então, eles fazem isso em praias, em plantações, em movimentos com onda no mar. Faz parte da ativação dos códigos deles. ó, eu nem sabia, viu? Eu estava lá, eu vi, minha Ó, filha, achei nada assim, mas eu vi que era uma coisa especial. Eu fui pro meio, entende, Isa? Não fiquei com medo, eu fui pro meio por ir mesmo, só quis ir. Só sentiu. É engraçado você falar isso, porque o meu processo, quando eu comecei a conhecer eles, bem antes de ser chamada, eu morava em Vila Velha, morava na Praia da Costa, e a minha rotina era acordar de manhã e ver o sol nascer. E uma das Ah, coisas que eu gostava de ver era exatamente o reflexo do sol na areia. oi, gente, obrigada, viu, Sérgio? Obrigada, obrigada a obrigada você, mesmo. Sil. Obrigada. Você vê que coincidências não acontecem. Eu vou falar É. rapidinho aqui também, uma coisa que aconteceu umas 2 semanas atrás. A dona Tânia estava comigo e ela até riu bastante, porque eu fiquei bastante assustada e eufórica ao mesmo tempo. Eu moro há quase 4 anos aqui no prédio aqui com a Tainá, e de repente eu estava com a dona Tânia, era 3:30 da tarde, e apareceu um quadrado, assim, um reflexo do sol, quadrado, na parede. Gente, faz 4 anos que eu moro aqui, nunca apareceu esse reflexo, nunca, nunca. E aí eu fui, aí comecei, parecia uma louca, né? Passa a mão aqui, passa a mão ali, faz assim, vai de um lado, vai do outro. E a dona Tânia cascando de rir, né? Porque eu falei, da onde que tá vindo isso? Da onde? E aí eu percebi que por uma fração de minutos, né? Acho que ficou 5 minutos na parede, o ângulo certinho do sol deu numa janela de um prédio lá do outro lado, um prédio longe, e aí refletiu numa janela lá, que veio e refletiu na minha parede. Então, Isa, pode ser ativação também? Eles falam a partir da natureza, né? Então, se tá na natureza, se tá no coração, eu acredito. Eu levo muito para esse lugar de tá, é natural isso. É um processo que acontece. Faz 4 anos que você mora no mesmo lugar, você nunca viu aquilo, né? Nunca. Então, assim, a minha sala, por exemplo, ela não pega sol na janela, porque tem um muro muito perto. E hoje a minha sala estava toda iluminada. Eu falei, ué, mas não era a luz. Eu estava na energia dos arcturianos. Então a gente aceita, né? Vai fazer o quê? Opa, se aceita, com Não tem. certeza. Se tá no coração, se faz sentido, eu aceito. Ah, então bacana. Alguém mais tem algum testemunho? Alguém quer fazer uma pergunta para mim, para a Isa? Deixa eu ver aqui no chat. Não. Celinha, Oi, querida. é a Sil. Hoje, depois que eu conversei com você e falei sobre esse relato, você comentou que você vive, você anda olhando sempre para o céu, né? Sim, E fica olhando. Eu fazia isso assim, eu olhava, mas eu olhava, sempre admirava, gosto de ver muito sol, mas depois que nós conversamos, menina, eu não paro de olhar, seja de dia, seja de noite. Eu estou sempre olhando para ver se eu vejo alguma coisa mesmo e se tiver que sentir, sabe? Eu falei, vou sentir, mas não é nem por curiosidade, é para a sensação, assim, se eu puder ver alguma coisa, entende? Depois que você falou, olho muito mais, mesmo que seja à noite, que eu quase não olhava, eu olhava mais durante o dia. Então eu olho para ver se eu sou presenteada de alguma forma, tá com bom? certeza. Ainda mais agora com esse monte de avistamento acontecendo, eu faço esse convite a todos que estão aí, né? Olhem para o céu, porque faltou um vídeo para mostrar para vocês. Acho que ele ficou para o final, não foi à toa. Olha que lindo. Só que isso aqui não é OVNI, não é nada para assustar, não. Isso aqui foi um meteoro que caiu na França essa semana. Quero que vocês vejam que coisa mais linda. Espera aí.
Vou até passar de novo, que é tão rápido. Vocês conseguiram ver? Não? Tá Não, compartilhando. não passou. Não passou, né? Você tem que compartilhar o vídeo, não a tela. E agora? Tá passando? Sim, Tá. Tá, vou passar de novo. Olha. Esse meteoro, eles filmaram na França, mas ele foi avistado aqui no Brasil também e iluminou várias cidades no Paraná. As pessoas se assustaram porque era de madrugada e, de repente, virou dia, fração de segundos, né? Então, mais um fato aí para agregar esse monte que está acontecendo. Eu fiquei meio tensa de mostrar aqueles primeiros vídeos, porque muitas pessoas ficam com medo, ficam assustadas, mas aí foi criando uma leveza, né, na nossa conversa, no nosso bate-papo. A Isa brilhantemente falou dos arturianos, falou do curso. E agora, então, eu vou encerrar. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Vou pedir gentilmente para a Isa colocar as informações do curso lá no nosso grupo, tá? Coloca todas as informações. E para o mês que vem, eu estou querendo fazer esse encontro mensal com vocês, trazer questões, trazer informações. Aceito sugestões para melhorar cada vez mais. E particularmente agradecer a cada um que disponibilizou seu tempo, sua energia para estar aqui, compartilhando, agregando esse grupo, essa egrégora, e só tenho a minha gratidão. Até os próximos encontros, e muito Cé, boa noite, bandos todos. Oi! a, a Andréa Nilsson fez uma boa lembrança. Você falou que ia dar a sua opinião por último sobre A tudo minha isso. opinião, boa, Andréia, boa. Minha opinião para todos. Eu acho que no primeiro momento foi um balão, sim, na China, que mandou e foi abatido. E a partir dos outros OVNIs, é o que a Isa também comentou, que eles não têm argumentos para falar que é uma tecnologia extraterrestre dentro desses OVNIs. Então, soltando outros balões para poder nuvem de fumaça, como a gente fala, a cortina de fumaça. Mas eu acredito que, pelo menos, esses 3 OVNIs que foram seguidos, que estão lá no mapa, são de tecnologias extraterrestres. Está acontecendo muitos simultâneos em cada ponto do planeta. Então, eu acredito que estamos sendo, assim, observados e visitados. Então, minha opinião, que são OVNIs, sim. Mas fica a incógnita aí, analise os fatos e vamos conversando, tá? Vou colocando coisa lá no grupo, e aí no mês que vem vamos ver um tema bem bacana para a gente continuar aí com esse tema, tá bom? Agradeço a todos vocês, um bom descanso, uma boa noite, e minha gratidão pela presença de todos. Tchau, tchau.